Estamos de volta com o Clube da Bola neste sábado, a gente falando muito de futebol, do futebol catarinense. Olha, amanhã tem a última rodada da primeira fase da Série B. Quem traz todos os detalhes da nossa Série B do estadual é o Emerson Luiz. Vamos lá! É uma última rodada que promete. Não tem nenhum jogo, apenas cumprindo tabela. O Blumenau, que folga inclusive nessa rodada, é o único que está tranquilo. Está garantido na semifinal, na primeira colocação, mas pode perder essa liderança para o Juventus se o time em casa, em Jaraguá do Sul, derrotar o Metropolitano por 4 gols de diferença. Vitória simples, o Juventus está na semifinal, termina em segundo. E o Metropolitano também joga por uma vitória simples. Nos demais confrontos, nós vamos ter em Imbituba, Camboriú e Carlos Renault. Estão bem posicionados na tabela, mas não podem vacilar. O Carlos Renault joga pelo empate, assim como o Camboriú. Mas é bom que um deles vença para ter até, teoricamente, um adversário mais fraco no mata-mata nas quartas de final. Confronto interessante vai acontecer na Arena em Joinville, quando o Nação recebe o Tubarão. O Nação joga pelo empate e o Tubarão precisa vencer para estar entre os 6 primeiros colocados. Só que o Nação, dependendo de uma combinação aí de resultados, se não fizer a sua parte, pode até ficar fora. E por fim, nós vamos ter em Porto União o jogo que vai definir o time rebaixado para a Série C do ano que vem. O Porto recebe o Fluminense de Joinville. O Fluminense joga pelo empate para escapar. E o Porto precisa da vitória para se manter na Série B catarinense. Voltamos contigo. Um abraço. Valeu, Emerson Luiz, com as informações da Série B do Catarinense. Lembrando que são 9 clubes, porque o Inter de Lages desistiu da competição e aí já está rebaixado para a Série C. Só cai um, se confronta o Porto e Fluminense amanhã para definir o rebaixado. Olha, ainda sobre o futebol aqui catarinense, nessa semana a federação divulgou a tabela da Copa Santa Catarina. No portal ND+, o Jorge Júnior traz todos os detalhes da competição que começa no primeiro final de semana de setembro. 6 e 7 de setembro vai ter Copa Santa Catarina. Lembrando que o campeão escolhe se joga a Copa do Brasil ou a Série D do Brasileiro no ano que vem, porque a gente tem times que não têm divisão nacional no ano que vem e a Copa Santa Catarina, então, vai ter essa vaga para a Série D. A Copa do Brasil, que é o objetivo aí dos principais clubes do estado, da maioria. Enfim, vamos lá. Primeira rodada já definida então com Figueirense e Avaí, vai ter o clássico no Scarpelli, também com Barra e Marcílio Dias. No grupo B, esses jogos do grupo A. Grupo B, temos Concórdia e Chapecoense, Brusque e Santa Catarina. Grupo C, tem Carlos Renault e Joinville, Nação e Juventus e o Beck está de folga na primeira rodada. No grupo D, Caravaggio e Criciúma, Camboriú e Tubarão. Foram feitos 4 grupos com a promessa de regionalização, mas não está muito bem regionalizado, porque Floripa e Itajaí ficaram muito próximas, né? E aí o Vale do Itajaí meio que vai pro oeste com Brusque e Carlos Renault, mas tudo bem, Carlos. Cláudio, foi o jeito que deu para fazer a Copa Santa Catarina desse ano com muitos times. E na primeira rodada já nos reserva um Figueirense e Avaí que vai ser bem legal. O Avaí que já tem a vaga nacional, ele já está na Série B, pelo menos na Série B, pode ser que seja na Série A se subir. E a Copa do Brasil, por ter sido campeão catarinense, mas ele vai jogar porque ele tem uma punição de mando de campo, aí tem que cumprir numa punição estadual, então Avaí e Chape vão jogar a Copa Santa Catarina. Se eles forem campeão ou vice, se estiverem na final, a vaga passa para o terceiro colocado. Quero te ouvir, Cláudio. Primeira rodada com o clássico Figueirense e Avaí no Scarpelli. Pois é, já clássico de cara, né? Eu sei que o Avaí vai usar a competição para mesclar com garotos e jogadores que não estejam sendo aproveitados nessa Série B. Até contra o Figueirense? Vai com um time assim... Era isso que eu ia complementar. Acho que isso vai até a segunda página, né? Se tratando de clássico, acho que não vai arriscar. Apesar de que, olha, quero lembrar, 2023... teve o clássico na ressacada, o Avaí com o time sub-23 venceu o time profissional do Figueirense por 1-0. Gol do Andrei, que é titular na lateral esquerda do Avaí nesse momento, né? E essa regionalização, agora que a gente queria ver Brusque e Carlos Renault, não vai, não pode, né? Então foi uma mescla de regionalização um pouco diferente, vamos dizer assim, né? Vai um time aqui do Alto Vale lá para o grupo do Oeste, né, de Santa Catarina.
Mas, enfim, o importante é que é a maior participação, né? Em termos de número de clubes dentro dessa Copa Santa Catarina. É a maior Copa Santa Catarina da história. 17, né, equipes com 8 jogos por rodada. Vamos ver se vai aquecer. Tem a vaga da Copa do Brasil, para quem não alcançou, que é o caso do Figueirense e Criciúma, e tem a vaga da Série D para aqueles que não têm calendário nacional. Vai ser legal, vamos acompanhar de perto aqui na NDTV, no portal ND+, também no jornal, na coluna do jornal. Pelas experiências recentes, diminuiu o número de vagas da Copa do Brasil para o nosso estado e teve time grande que ficou sem a Copa do Brasil, como novamente tem, e jogaram a Copa Santa Catarina, mas não conseguiram fazer aquelas duas frentes, né? Jogar o Campeonato Brasileiro e tentar acesso e ganhar a Copa Santa Catarina. O próprio Avaí não conseguiu, o Figueirense tem jogado a Copa Santa Catarina, só ganhou em 2021, né? Se eu não me engano. 2021, o Figueira foi campeão. E esse ano, o Criciúma não conseguiu ser campeão catarinense e está na Copa Santa Catarina, porque não tem a Copa do Brasil do ano que vem. Depois de muito tempo, o Criciúma está fora da Copa do Brasil. Ô, Renato, o Criciúma tem condições de fazer duas frentes, brigar pelo acesso para a Série A do Brasileiro e jogar sério a Copa Santa Catarina para ser campeão? Como é que o Tigre está imaginando esse final de ano, a partir de setembro aí, como é que o Criciúma chega para a Copa Santa Catarina? A informação inicial é que o Criciúma ia ao mercado buscar 8 ou 9 jogadores para juntar ali com os que não estão sendo aproveitados na Série B, com a garotada do Sub-20 e tudo mais. O executivo de futebol, o Ítalo Rodrigues, o Eduardo Batista falou na entrevista coletiva, perguntaram para ele no pós-jogo ali na vitória contra o Botafogo sobre Copa Santa Catarina, ele falou, nós temos um planejamento, mas o executivo de futebol é quem vai explicar. Inicialmente, a informação que veio é que o Criciúma vai ao mercado buscar 8 ou 9 jogadores numa faixa salarial bem mais baixa, aí, na casa de 15, 20 mil reais, para fazer um time competitivo na Copa Santa Catarina. E não vai ser o Eduardo que vai ser o treinador, não. Vai ser o treinador do Sub-20 do Criciúma atual, junto com o treinador, o auxiliar técnico que é do clube. Mas, como eu falei na abertura do programa, tá uma confusão danada aqui, né? Política no clube ainda, que vai passar por eleições no final do ano. A informação que tem é que vai ter uma reunião no dia 6 da executiva, junto com o Conselho Deliberativo, para delinear o novo orçamento, que gastaram demais no começo do ano, e essa questão das 8 ou 9 contratações aí para a Copa Santa Catarina vão ser discutidas. Então, como eu falei, se ninguém atrapalhar externamente, acho que tem condição sim de focar na Série B, mas nessas primeiras rodadas jogar com time alternativo a Copa Santa Catarina. Mas você sabe, dirigente quando quer meter a colher normalmente dá errado. Ô Badá, e a Chape? A Chape já tem a vaga da Copa do Brasil do ano que vem, mas confirmou presença. Chapecoense tem elenco para jogar a Copa Santa Catarina, jogadores mais jovens, quem não está sendo relacionado. E fala um pouquinho também do Concórdia, porque o Concórdia é o atual campeão da Copa Santa Catarina. É, o atual campeão e eliminou a Chapecoense. Nós vimos, inclusive, um dos gols na eliminação, né? O Concórdia ainda não definiu comissão técnica, tem lá a sua diretoria. Talvez essa próxima semana aqui eles vão anunciar a comissão técnica e a montagem de elenco, mas até agora eles não comunicaram oficialmente ninguém ainda. Tudo não é mistério, mas ainda indefinido. Estão aguardando certamente os contatos para poder anunciar. E a Chapecoense já falou, o presidente Alex Passo, que vai jogar com o time sub-20, com alguns reforços. Aqueles jogadores que estão no elenco, que têm contrato, que não estão sendo utilizados, nem relacionados no grupo principal, serão aproveitados na Copa Santa Catarina. Mas o objetivo mesmo é dar minutagem aos garotos do sub-20, até porque a Chapecoense está na semifinal do Campeonato Estadual e já garantiu vaga para a Copa São Paulo do ano que vem. Então, para poder preparar o time até para a Copa São Paulo, a Chapecoense vai disputar a Copa Santa Catarina assim, com a base do time sub-20 e mais alguns reforços que não estarão sendo aproveitados no time principal da Chapecoense. É isso aí. O Barra fez isso ano passado, jogou a Copa Santa Catarina com o time sub-20. Aliás, acho que vai ser a primeira vez esse ano que o Barra vai jogar com o time principal, a Copa Santa Catarina.
porque das outras vezes ele utilizou a base. Isso ajudou muito também. O Barra, de novo, conseguiu a vaga para a Copa São Paulo de 2026, vai jogar, está fazendo um bom sub-20 também. Então a gente deve ter a Chape ganhando muito, com o sub-20 jogando um campeonato profissional em que tem time aí interessado em buscar a vaga de classificação e os mata-matas, enfim. Copa Santa Catarina que promete ser bem legal aí, porque a gente vai ter os mata-matas, vamos ter clássico, que é um dos objetivos também de fazer essa competição para ficar atrativa para o torcedor, né? E a gente muda de assunto porque amanhã tem Inter e Vasco. A gente está falando agora de Brasileirão. O jogo é no Beira-Rio, com transmissão da NDTV Record. O Inter venceu o Santos na Vila Belmiro na última rodada. Já o Vasco está em crise, ameaçado de rebaixamento e foi eliminado da Sul-Americana. A gente tem reportagem. O peso nos ombros diminuiu. Roger Machado, técnico do Internacional, parece mais leve. O time gaúcho vem de uma sequência de 3 vitórias no Brasileirão. Contra o Vasco, o goleiro Rocher está confirmado. O desfalque é Vitão na zaga. A gente tem, né, o retorno do mercado, né, que vem de um período longo de inatividade, mas já está em condições de poder ser utilizado nessa partida. A gente vai, né, escolher a melhor alternativa, né, para equilibrar o time na ausência do Vitão. Internacional e Vasco se enfrentam pela 17ª rodada do Brasileirão. O Inter ocupa a 10ª colocação e chega embalado por 3 vitórias consecutivas. Já o Vasco é o 16º colocado, primeiro time fora da zona de rebaixamento. A expectativa é de que cerca de 30 mil torcedores acompanhem a partida aqui no estádio Beira-Rio neste domingo. No Brasileirão, o Vasco já disputou 14 partidas e só venceu 4. A última vitória foi em junho, 3-1 contra o São Paulo. Eu acho que a gente tem que procurar fazer o que a gente fez contra o São Paulo, fora de casa, fazer o que se faz, é jogada daquele jeito, saber se defender e saber atacar. Record, R7 e Play Plus transmitem Internacional e Vasco neste domingo, a partir das 6 da tarde, com exclusividade na TV aberta. É jogaço com mais um show de transmissão da NDTV Record. Amanhã, 6 da tarde, ao vivo. Tem pré-jogo no Aquecimento Futebol. E às 6h30. O Colorado vai embalado em busca de mais uma vitória. Vamos, Inter! Já o Cruz Maltino mira os 3 pontos para fugir da zona de risco. Vamos, Vascão! Internacional e Vasco. Futebol na Record, a sua paixão em campo. E aí, Cláudio, o Inter é favorito contra o Vasco amanhã no Beira-Rio? É favorito. Favorito, todo respeito ao Pereira, aí, torcedor do Vasco, né? Mas é favorito. Joga em casa, vem de 3 vitórias consecutivas, né? Aí uma reação com o treinador, o Roger, né? O Roger Carvalho. Machado. Aliás, Machado, desculpa, que inclusive o torcedor do Figueirense não gosta de lembrar muito dele, porque aquela final da Copa do Brasil, em 2007, ele faz o gol da vitória do Fluminense, né? Que deu o título ao time tricolor. E o Vasco uma crise enorme, né? Inclusive Pedrinho deu uma entrevista coletiva essa semana falando de situações, problemas e dizendo, né? Se o problema sou eu saio. E essa crise está dentro de campo há algum tempo, por isso a equipe do Internacional é favorita. Ô Renato Semensati, você comentou sobre os bastidores do Criciúma, né? Mas e os bastidores do Vasco, rapaz? Que coisa, hein? O Vasco é uma outra parada, né? Quando começa assim, se o problema for eu saio, e se trata do presidente do clube, isso me cheira a rebaixamento. Então, eu não sei o que o Pedrinho pretendia ou tinha de ambição quando assumiu a presidência do Vasco, mas o Vasco tem a maldição do Eurico Miranda, né? Fez muito mal para os outros e agora a conta está aí para o Vasco pagar. Fez uma parceria com uma SAF, não funcionou, a dívida ficou... O cenário do Vasco é muito delicado, não é de hoje, é de muitos anos que o Vasco entra na Série A apenas para não cair, e esse ano não é diferente. Se o torcedor não tiver esse entendimento, agora sim, né? Misturaram, os influencers agora frequentam os vestiários, fazem perguntas, o episódio do Pedrinho é relacionado a um influencer
que diz que um dirigente o Pedrinho teria mandado bater nele, que ele foi ameaçado de morte, e ele divulgou o endereço do Pedrinho nas redes sociais, pedindo para a torcida do Vasco ir na residência lá do Pedrinho, da família dele. Pô, o Rio de Janeiro tem que fechar para balanço, né? Isso aí não tem cabimento, pô. O Badai, essa situação acaba comprometendo no campo, né? Tanto que o Vasco está aí há 20 anos com muitas dificuldades. Mas sobre o jogo de amanhã, tem alguma chance do Vasco voltar com pontos? O Inter é muito favorito? Quero te ouvir também sobre o confronto da NDTV Record. É muito favorito, o Inter é muito favorito. O Vasco não está jogando bem, tem um time muito limitado e o Internacional está engrenando novamente. Está começando a encontrar aquele futebol que jogou e encantou muito o futebol. Quando o Roger assumiu o Internacional está reencontrando aquele futebol. E aí, quarta-feira, tem um jogo contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Então, é uma mobilização muito grande lá em Porto Alegre. Eu acho que o Vasco vai ter enormes dificuldades. O Internacional é muito favorito e o Pedrinho está sofrendo barbaridade, né? Eu já ouvi aqui, em épocas difíceis da Chapecoense, quando a gente criticava muito, tinha gente que dizia, não, por que tu não vai lá e assume? Vai lá e assume a presidência. Se tu sabe tudo, tu é tão bom assim, vai lá e assume a presidência da Chapecoense. Eu digo, não, eu sou comentarista, eu não quero ser e não tenho condições de ser presidente. Aí o Pedrinho, quando estava de comentarista esportivo, meu Deus, sabia tudo. Dizia tudo que tinha que ser feito. Agora que é presidente, está sofrendo barbaridade, está com um problemão sério para resolver lá no Vasco da Gama, né? Mas para o jogo da manhã, o Inter é muito favorito. E vocês gostam mais de qual técnico? Roger Machado ou Fernando Diniz? Começa contigo, Badá. Olha, eu acho que o Roger é um bom treinador. Ele está ainda precisando consolidar com um grande trabalho. E o Fernando Diniz tem um título de Libertadores da América. O Roger ainda não tem. Então, e o Fernando Diniz já foi técnico de seleção. Só que ele pegou um time ruim. Principalmente do modelo de jogo que ele tem. Ele até tenta, alguma coisa dá certo, mas para dar certo o estilo de jogo do Fernando Diniz tem que ter qualidade técnica individual. E o Vasco não tem. Mas em termos de carreira, o Fernando Diniz ainda está na frente do Roger. Rapidinho, Renato, você gosta mais de quem, Roger ou Diniz? Sou fã do Fernando Diniz, não gosto de treinador retranqueiro. Tá bom. Cláudio, tua opinião também, Diniz ou Roger? Rapaz, é um duelo, né, de treinadores jovens que foram jogadores, conhecem dentro de campo, né? Um foi atacante, outro foi lateral e às vezes até zagueiro. Mas o Fernando Diniz, como o Badá colocou, né, tem um título histórico de Libertadores. Então fica com o Fernando Diniz, apesar que ele precisa consolidar um trabalho de equilíbrio. Porque muitas vezes, tirando esse grande título com o Fluminense, eu lembro do trabalho que ele fez no São Paulo, né? Começou muito bem, depois despencou. Isso está acontecendo no Vasco também. Então ele precisa ter um maior equilíbrio, mas quem tem um título de Libertadores tem que respeitar. O problema do Diniz é o final do trabalho, né? Quando ele perde, ele começa a perder. Complicado. Vamos ver como é que está a classificação do Brasileirão, então. O jogo de amanhã é importante para as duas equipes. O Inter se recuperando, o Vasco ameaçado do rebaixamento, com alguns jogos a menos, é bem verdade, mas já começa a preocupar. Cruzeiro líder, espetáculo a campanha do Cruzeiro em 34 pontos, Flamengo também está no páreo, 33, Palmeiras 29, dá para dizer que o Palmeiras está entrando aí na briga pelo título, e o Red Bull Bragantino 27 pontos. Botafogo e Bahia 25, Mirassol 24, Mirassol, hein, gente? Quem diria? 24 pontos em sétimo. Fluminense, Galo, Internacional e Corinthians 20 pontos, São Paulo 19, Ceará 18, Grêmio 17, Vitória 16 e o Vasco no limite, 14 pontos. Que é a mesma pontuação do Santos, que tem 14, Juventude e Fortaleza 11 e o Sport 4 pontos, fechando a zona de rebaixamento. Essa é a situação da Série A do Brasileirão. A gente vai para o intervalo, na sequência, a gente tem outras mensagens também, o pessoal vai participando no WhatsApp do Clube da Bola e tem também as nossas considerações finais à hora do abraço. Não sai daí, daqui a pouco tem mais Clube da Bola aqui na NDTV Record.